Pronto, pessoal, vamos lá. Boa tarde, então. Então, na reta final da nossa disciplina, falta falar de topologia de continuidade, mas a gente vai dar um jeito de dar tempo. Tá? Então, hoje a gente vai falar de topologia, né, na verdade. E vamos atrasar também, vamos lá. A gente começou atrasado hoje. Vamos falar de topologia. E assim, na verdade, é importante entender o seguinte: a gente está usando, por isso que o nome do tópico dessa disciplina que eu coloquei é topologia da reta, porque a gente pode pensar em topologia como uma sub-área da matemática, assim como álgebra, geometria, etc. Então, o sentido da palavra topologia pode ser esse, né? Assim, como equações diferenciais, enfim. E pode pensar quando a gente fala topologia da reta, eu estou me referindo à estrutura topológica da reta. Beleza? Tranquilo? Então, aí tem a topologia como área e a topologia da reta, a topologia do RN, como a estrutura topológica da reta. Beleza, pessoal? Então, eu quero começar falando um pouco, de forma mais geral, sobre o que é topologia, né? No sentido mais amplo, né? Do que trata a topologia como área, tranquilo? E aí a gente vai entrar especificamente falando da topologia da reta, beleza, pessoal? Tá? Na verdade, a gente vai falar um pouco dos conceitos básicos de topologia. Eu gosto de exemplificar eles no R2, assim, porque eu acho que é mais fácil entender do que na reta, mas a gente já vai chegar lá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, então começando, eu vou pedir que vocês acompanhem o PowerPoint aí, tem os desenhos, tá? Mas eu vou fazer mais ou menos aqui. Beleza, pessoal? Então, olha só, para começar a falar o que é topologia, eu acho que a gente pode pensar o seguinte, vamos lendo aí o PowerPoint, vai ter algumas coisas escritas. A gente pode pensar o seguinte: da mesma forma, ou melhor dizendo, de forma análoga, que quando a gente pensa em álgebra, vou fazer uma analogia aqui, tá? Álgebra o elemento básico que caracteriza a álgebra, a gente pode dizer que são as operações, beleza? A gente pode dizer de forma muito geral que a álgebra, como área, é o estudo das operações. Tranquilo? Certo? Beleza? E aí a gente tem as chamadas estruturas algébricas. Isso aqui não tem no PowerPoint não, estou inventando agora. Estruturas algébricas. O que é uma estrutura algébrica? É um conjunto munido de operações. Beleza? É um conjunto no qual a gente acrescenta atributos que no caso são as operações. Tá certo? Tranquilo? Tá? Lembrando que a palavra estrutura quer dizer isso. E quando a gente pensa em conjunto, um conjunto é definido apenas pelos seus elementos. Quando a gente tem um conjunto e bota coisas além dos seus elementos, a gente está falando de estrutura. Tranquilo? Beleza? Tá? Alguma dúvida aqui? Certo? Tá. Aí a gente pode pensar analogamente, quando a gente fala em topologia como área, a gente vai falar de estruturas topológicas também, certo? Mas eu diria, e Michele pode dizer se concorda ou discorda disso, enfim, acrescentando coisas, eu diria que assim como as operações são o elemento básico que definem a álgebra como área, eu diria que o elemento básico que define a topologia como área é a ideia de proximidade. Beleza? Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de topologia, a gente vai, acho que ao longo da aula de hoje vai ficar mais claro o que eu quero dizer com isso.
a gente estuda os conceitos topológicos, eles são basicamente definidos por que ponto está perto de quem. Né? Claro que eu estou falando desse estar perto de uma maneira muito assim, informal. Tá? Já vou formalizar o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, a ideia de convergência é um conceito topológico. A gente está falando convergência de sequência, dos termos da sequência ficarem arbitrariamente próximos do seu limite. Tranquilo? Quando a gente está falando de continuidade, isso também é um conceito topológico. Tá legal? Porque o que a gente vai falar já? Quando falar de funções contínuas, a gente vai falar bem mais disso, mas o que define uma função contínua? Uma função contínua leva pontos próximos e pontos próximos. Quer dizer que ela não pode, uma função contínua é aquela que não pode rasgar. Tá? Já eu vou voltar a falar disso. Beleza, pessoal? Está fazendo sentido isso até agora? Certo? E aí, por meio da ideia de proximidade, eu vou deixar até entre aspas, porque essa analogia não é tão perfeita, tá? Porque cooperação é uma ideia rigorosamente definida, o que é uma operação na matemática, tranquilo? E proximidade, por enquanto, eu estou falando de uma ideia intuitiva. Aí, ao longo da aula de hoje, assim, eu quero dar mais sentido a isso. Beleza, pessoal? Rapidinho. E aí, com isso, a gente vai falar também de estruturas topológicas. Então, o que é uma estrutura topológica? Assim como uma estrutura algébrica presta atenção nisso agora, uma estrutura algébrica é um conjunto munido de operações, uma estrutura topológica é um conjunto munido de algo que me permite falar de proximidade. Tranquilo? A questão agora é entender o que é esse algo. É isso que eu quero dizer a partir de agora. Fala. Eu acho que essa ideia de proximidade está muito ligada também à questão da vizinhança. Exatamente, que a gente fala na topologia, de existir a vizinhança. Mas o único cuidado que a gente tem que ter também é que não é uma proximidade dentro do conceito de distância que a gente está acostumado. Porque não é, a coisa pode estar muito longe e ainda assim ser topologicamente próxima. Né? Nesse sentido, eu gosto muito das ideias de conectividade ou acessibilidade. Está acessível ou você está conectado, porque a gente trabalha também com a perspectiva topológica quando trabalha com grafos, né? E o que define é isso, é o que está conectado a quê? Também quando a gente pensa naquelas questões da caneca, você consegue dar a volta e deformar. Tem um acesso, essa questão dos caminhos, né? De existir um caminho, de poder acessar, né? Exatamente. Que é o que a gente faz com a convergência, na verdade. Isso aí, então, perfeito. Todas essas questões que a Michelle falou são todas no grafos, eu não sei nada de grafos, mas quase todas as questões que a Michelle falou são coisas que a gente vai falar agora, tá? Aí, aproveitando a fala da Michelle, é importante dizer também, como eu falei, proximidade eu estou botando uma coisa bem vaga, tá? Nesse sentido. É importante dizer também que a gente nunca vai pensar em proximidade, não é assim, dois pontos. É proximidade em termos de um conjunto, de um espaço, é quem está próximo de quem, mas não um ponto próximo do outro, entendeu? Uns exemplos que a gente vai ver, acho que isso vai fazendo mais sentido. Beleza? Michelle, quer falar mais? Essa ideia de conectividade também tem muito a ver com isso, a gente vai de conjuntos conexos, que também é um conceito topológico, beleza? O que é um conjunto conexo? É um conjunto que tem um pedaço só, digamos assim, beleza? Só para, talvez, para mais um exemplo que ilustre um pouco mais, né? A gente, aqui ele está fazendo a marcação entre a topologia e a álgebra, mas a gente podia também olhar para a topologia e para a geometria. Na geometria, você, mudando o tamanho das coisas, você está mudando característica importante. Só que na topologia, não. Tanto faz se você tem uma esfera desse tamanho ou desse tamanho. Elas são equivalentes porque são esferas. Agora, o que faz diferença? Se você tem uma rosquinha, um toro, né? Aí você tem um círculo, um anel aqui que você não consegue pegar e deformar ele até chegar a um ponto. Então, ele é qualitativamente diferente da esfera. Se você tiver a rosquinha com dois, vamos dizer, um bitoro, né, que a gente chama, cada vez que você bota um novo negócio ali, você muda o tipo de objeto. Então, a topologia
vai se preocupar com isso. Vocês já devem ter visto por aí, para o matemático, tanto faz a rosquinha ou a caneca no qual ele toma o café, que é a mesma coisa. Não. Tá, vamos falar disso agora. Você poderia pegar, se você pensar, se você tiver uma rosquinha... Isso daí? Não precisa, faço com a mão. Se você tiver uma rosquinha de cera, de barro, vamos dizer, que ela não está endurecida, você consegue, sem quebrar essa forma dela, fazer um afundado aqui, e aí você vai ter uma caneca com uma alça, concorda? Então, topologicamente, a rosquinha e a caneca na qual o cara toma o chá é o mesmo objeto, entende? Do ponto de vista da topologia, obviamente que da geometria eles são totalmente diferentes. Mas a topologia é isso, ela permite essas deformações, desde que você não desconecte nada, por isso que eu digo, é muito de conectividade. Se você cortar, não vale. Não pode cortar nem colar, é só amassar. Então, é brincar de massinha. Alguns exemplos disso, certo? Essa palavra conectividade, eu acho que ajuda a entender o que eu quero dizer com proximidade também, que é isso, não é um ponto, não é a distância entre dois pontos e 0,1, não é isso. É sempre pensando globalmente, no conjunto que a gente está estudando, beleza? Então, eu quero falar alguns exemplos nessa linha da rosquinha, do tório, que a Michelle falou, tranquilo? Beleza? Então, o que ajuda também a pensar sobre isso é acrescentar outro item nesse diagrama, que é a ideia de equivalência, beleza? A gente já falou de dois conjuntos, quando dois conjuntos são algebricamente equivalentes, né? E a palavra matemática para isso é isomorfismo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o que é um isomorfismo? O isomorfismo é uma função objetiva entre os dois conjuntos que preserva a sua estrutura algébrica. A gente falou disso quando nós fizemos a construção do conjunto numérico, beleza? Quando a gente construiu, por exemplo, Z, a gente mostrou que Z, ao longo da sua construção, tem uma cópia isomorfa de N. Então, dentro de Z, tem um conjunto que é algebricamente equivalente a N, que são os inteiros positivos. Beleza, pessoal? Então, como é que a gente identifica isso? Quando tem uma bijeção que preserva a soma do produto e a relação de ordem, se for o caso. Então, esses dois conjuntos, para fins algébricos, eles são equivalentes. Beleza, pessoal? Tá certo? Tranquilo? Qual é o análogo a isso em topologia? É aquilo que a gente chama, esses nomes eu não sei porquê, tá? Mas o nome para isso é homeomorfismo. E isso que eu quero falar agora. O que é um homeomorfismo? A definição vai ser uma função contínua que tem inversa contínua. Ficou trocado o E e o O. Oi? O E e o O, acho que trocou. Foi mal. Homeomorfismo. Isso, beleza? Tranquilo? O que é um homeomorfismo? Eu acho que aqui, entender o que é um homeomorfismo nos ajuda a entender o que eu quero dizer com proximidade. Beleza? No sentido dos exemplos que a Michelle está falando. Beleza, pessoal? Tranquilo? Mas o que é um homeomorfismo? A definição de homeomorfismo é uma função contínua com inversa contínua. Tranquilo? Que eu vou explicar mais isso, tá? Inclusive por meio de alguns exemplos. Certo, pessoal? Mas qual é a ideia de homeomorfismo? Assim como um isomorfismo é uma bijeção que preserva a estrutura algébrica, um homeomorfismo é uma bijeção que preserva a estrutura topológica. Tranquilo, pessoal? Certo? Beleza? Então, por exemplo, a Michelle deu o exemplo de duas esferas de tamanhos diferentes, que a gente pode pensar que geometricamente elas são diferentes, porém topologicamente elas são equivalentes. Tranquilo, pessoal? Certo? Eu vou dar um outro exemplo, que também é nessa linha. Eu posso desenhar uma esfera e um quadrado. Tranquilo? Certo? Esses são topologicamente equivalentes. Por quê? Porque eu posso deformar esse
essa esfera nesse quadrado, como se fosse um elástico, né? uma massinha. Eu vou até desenhar assim, não precisa ser do mesmo tamanho não, tá? Pode ser um quadrado, por isso que é bom pensar em elástico, tá? Porque eu posso esticar, eu só não posso rasgar nem colar. Tá certo, pessoal? Então, esses dois conjuntos, essas duas figuras, elas não são geometricamente equivalentes. Mas elas colar. Vou falar outro exemplo agora para entender melhor isso. Certo? Não pode rasgar nem colar, mas pode esticar à vontade. Pode dobrar, pode ter bico. É esfera, não é círculo, não. Não, é círculo. Eu falei esfera. Foi mal. Mas vocês podem pensar num cubo, num dado Cubo e da numa esfera. bola também, ou naquela bola de futebol americano, tanto isso, faz. Sim, tá. Não, é círculo. É a geometria da massinha, né? Eu acho super Isso. legal essa história de topologia, pensar em mexer essas coisas. Eu tava pensando assim, na verdade a circunferência e o contorno do quadrado, tá? Beleza? Pensando como um elástico mesmo. Eu posso deformar um no outro. Ah, sim, a gente estava pensando, acho que primeiro no rolo na esfera e depois no rolo na área, né? Isso. Mas todos eles são também, né? Isso. Todos eles servem. Isso aí, beleza? Ou posso pensar no R3, tranquilo? Certo? Então, por exemplo, uma esfera, eu posso pegar uma bola assim, no R3 e amassar ela toda, esticar e tal. Eu estou produzindo conjuntos topologicamente equivalentes. Não posso colar nem rasgar. Tranquilo? Então, se eu colocar uma coisa assim. Peraí, vou exagerar. Se eu colocar uma coisa assim, ele não é mais topologicamente equivalente à esfera. Porque eu colei dois pontos. Então, quando eu voltar, eu vou ter que rasgar. Certo? Não entendi. Ou. Eu acho que eu não enxerguei o que você estava querendo. Não, isso aqui é um ponto de interseção. Ah, é porque eu estava vendo com 3D. profundidade. Não, estou falando 2D. Ah, Por tá. enquanto, estou falando 2D, Tá bom, beleza? tem razão, Tranquilo? Se fosse 3D, seria equivalente. Entendeu? Seria, Beleza? Ou então, o exemplo que a Michelle falou, uma esfera agora 3D, beleza? Aqui no desenho é tudo 2D mesmo, certo? Agora pensando 3D, uma esfera é topologicamente equivalente a um cubo ou a um tetraedro, por exemplo, mas não é topologicamente equivalente a um tório. Beleza, pessoal? Certo? Porque eu não posso deformar, aí que entra a ideia de continuidade, tá? Certo? Eu estou falando isso informalmente, eu estou falando, a gente pode deformar um no outro sem rasgar nem colar, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu posso deformar continuamente um no outro e voltar um no outro, quer dizer, a ida e a volta, certo? Eu posso deformar continuamente a esfera no quadrado e posso transformar continuamente o quadrado de volta na esfera. É importante dizer isso porque às vezes a gente pode ir, mas não pode voltar. Por isso que eu tenho que falar uma função contínua como inversa contínua. Beleza? Aí vou dar um outro exemplo de coisas que não são topologicamente equivalentes que eu acho que ajuda a entender isso. Beleza, pessoal? Está fazendo sentido? Tá? Certo? Michelle, quer acrescentar algo? Não, tá ótimo. Então, esse exemplo do tório que a Michelle falou também é bem importante, topologia do R3. Beleza? Por isso que o tório, que é a rosquinha, né, é equivalente a uma xícara, porque o que define é que ele tem um buraco só, um furo no meio. A xícara, você pode deformar um tório numa xícara, que importa é que você preserve o número de furos. Beleza, pessoal? Bom, agora eu quero dar um outro exemplo de coisas que não são topologicamente equivalentes. Tá? Isso aí tá, essa parte aqui está no PowerPoint, tá? Essa aqui que não está. Tranquilo? Então, um exemplo de coisas que não são topologicamente equivalentes é assim. Eu vou pensar na esfera e no segmento de reta.
esse segmento de reta, vamos pensar que é tipo assim, o comprimento dele é o perímetro da esfera, beleza? Certo? Peraí, esfera ou circunferência? Não, não é esfera, gente. É circunferência. Esquece. A circunferência. Beleza? Eu falei perímetro da esfera. A circunferência do segmento de reta. Beleza, pessoal? E vamos pensar, só para facilitar o exemplo que eu quero dar, vamos pensar esse segmento de reta que ele tem o comprimento dele é o perímetro da esfera, ou seja, ele é a retificação da esfera. Tá de boa isso? Não? Eu quero que alguma vai falar de bola, enfim, da circunferência, beleza? De circunferência, Sim, vou tentar não fazer isso. Mas vamos lá. E aí eu vou pensar também, até para ficar mais assim, vamos colocar isso aqui de 0 a 2 π, pensando na circunferência de raio 1, certo? O desenho tá desproporcional, mas não tem problema. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? Então, por que eu estou falando esse exemplo? Porque é fácil de ver nesse exemplo que eu tenho uma função contínua daqui para cá, beleza? Tranquilo? E eu posso ver que, aí eu vou botar, faz de conta que aqui é o ponto 1, 0, tranquilo? Certo? E eu posso escrever que função é essa, tá? Posso pensar que essa função é a parametrização da esfera, beleza? Da circunferência. Beleza, pessoal? Não adianta. Tá certo? Tá? Então eu posso escrever essa função. Essa função é assim. Tá aqui. Vitor, você devia botar uma definição aí em cima. Exclusivamente nessa aula eu chamaria circunferência esfera. Pronto, resolvi o problema matematicamente. Bom, uma nova definição. Uma nova definição, né? Eu não sei por que eu estou falando isso. Mas tudo bem, não sei de onde veio isso. Beleza, mas a gente pode escrever. Vamos escrever aqui para ficar bonitinho. Vou ver quais são os nomes deles. Chamei esse segmento aqui de I e a circunferência de C. Então eu posso definir essa função aqui, ó. Tranquilo? Tá certo, pessoal? Então essa função ela bem conhecida, é a parametrização da circunferência de raio 1, tá? Uma coisa bem familiar. E essa função, reparem só, primeiro, ela é bijetiva, todo mundo concorda? Por isso que eu me preocupei em colocar um fechado aqui e aberto aqui, tá certo? Tranquilo? Se fosse fechado no jornal, não seria bijetiva, beleza? Então ela é bijetiva, ou seja, ela tem uma inversa. Tá? Então eu posso falar de φ menos 1 que vai da circunferência do intervalo. Tá de boa isso? Certo? Que ela é bijetiva, beleza. Além disso, essa função aqui, φ, ela é contínua. Tranquilo? Tá? A gente está falando, não viu a definição de função contínua. Até quando a gente vir a definição de função contínua com epsilon e delta, eu vou voltar a esse exemplo, tá? Que eu acho que é legal falar. Vamos pensar, por enquanto, sem nenhuma definição, intuitivamente. Mas por que ela é contínua? Porque ela não rasga. Todo mundo percebeu? Certo? Tá? Então, o que quer dizer que ela não rasga? Eu quero dizer que pontos próximos aqui, pontos próximos no domínio, são transformados em pontos próximos na imagem, tá? Aí aquela definição com epsilon e delta vai formalizar essa ideia que eu estou falando. Mas a ideia de continuidade é essa, tá? A ideia de continuidade é não rasgar, tá? Então é a ideia de conectividade que o Michele falou, tá?
Se tem um caminhozinho ali, se tem uma vizinhança, um intervalo, isso dá no outro conjunto exatamente num caminhozinho, uma vizinhança, intervalo parecidinho. Pode ser um pouquinho mais escado, um pouquinho mais... Exatamente. Então a ideia de proximidade é nesse sentido que eu estou falando. Tipo assim, se eu posso ir desse ponto para esse ponto dentro do conjunto, aqui são as imagens dele, vou botar até aqui assim, ó. Vamos chamar X1, T1 e T2. Aqui eu vou ter φ de T1 e φ de T2, beleza? Certo? Que são esses pontos ali, tranquilo? Então, se eu consigo ir desse ponto a esse ponto dentro do conjunto, eu consigo ir da imagem do primeiro até a imagem do segundo dentro do conjunto de imagem. Então, isso que eu quero dizer que ele não rasga. Perceberam? Tranquilo? Certo, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Alguma dúvida até aqui? Agora, qual é o problema dessa função? Ela não rasga, mas ela cola. Porque ela cola esse ponto com esse, perceberam? Tá? Porque ela vai enrolar esse segmento assim, certo? Então ela vai colar as extremidades do segmento. Então, e ela tem função inversa, tá? Ela é inversível, ela é objetiva. Então, quando eu fizer a volta a φ menos 1, essa φ menos 1 vai rasgar, certo? Porque como a φ que faz a ida colou, para eu desfazer o que a φ fez, que é ir da esfera, da circunferência, para o segmento, ela vai ter que rasgar. Então a φ menos 1 não é contínua. Perceberam? Ou, melhor dizendo, nossa, tem nenhum descolorido. Melhor dizendo, se eu tiver um ponto aqui, então vou olhar agora para φ menos 1, que faz isso aqui. Um ponto aqui e um ponto aqui, certo? Eu vou chamar de x1 e x2, beleza? Eu vou observar que φ menos 1 de x1 está aqui e φ menos 1 de x2 está aqui, beleza? Ou seja, a função φ menos 1 que vai dar circunferência no segmento, ela rasga, tranquilo? Certo? Ela leva esses pontos que estão pertinho aqui em pontos longe, tá? Certo? Então, a gente, como eu falei, a gente vai voltar exatamente a esse exemplo quando falar da definição de continuidade, e a gente vai ver que justamente a definição de continuidade é para dar conta disso, que eu não posso, aquela coisa do epsilon e delta, o que aquilo quer dizer? Que eu não posso, no caso desse exemplo aqui da φ menos 1, eu não posso, vamos dizer assim, controlar as distâncias entre as imagens a partir das distâncias entre dos pontos do domínio, beleza? Agora falando da φ menos 1, não da φ, tá? Tranquilo? Certo? Ou seja, para essa função φ menos 1, o que está acontecendo? Eu posso ter pontos no domínio, o domínio da φ menos 1 é a circunferência, tá? Então o que acontece? Eu posso ter pontos no domínio, presta atenção nisso, arbitrariamente próximos, e as distâncias entre as imagens, que são essas aqui, não ficam próximas, ficam longe. Fez sentido isso? Certo? O caminho, né? Você tem ali, olha, os caminhos, você vê que o caminho do x1 para o x2, aquele caminhozinho, ele é rasgado, ele é separado em duas partes. Quando você desce, né? Então aí você tem justamente essa descontinuidade, né? Exatamente. Então é isso. Aquela definição com epsilon e delta quer dizer isso, né? A gente vai falar disso, arbitrariamente próximo, etc. Tranquilo? E aí o arbitrariamente é muito importante. Exatamente. Por isso que eu não posso falar, por isso que essa proximidade é uma proximidade dinâmica. Não posso falar proximidade em dois pontos fixos. Aí eu estou disléxico hoje. Aí que entra o arbitrariamente.
Porque você pode ter um negócio que estica muito e afasta muito pontos que eram próximos, sem rasgar. E aí não tem nenhum problema, porque o caminho entre eles vai ficar mais longo, mas ele continua sendo um caminho que não foi destruído, né? Isso. Quanto que aqui não. Aqui você realmente cortou o negócio no meio. Ah, mas tem um outro caminho por ali? Tem, mas a questão é que para ter a continuidade, qualquer caminho que tem antes, ele tem que ser preservado depois, ainda que possa ter esticado ou encolhido, mas tem que estar ali sem rasgar, né? Exatamente. Beleza, pessoal? Fez sentido isso? Tá. Quando você falou que tem que ser dinâmico, eu fiquei pensando botando em geometria dinâmica mesmo. Isso. Se você for pegar aquele pedacinho ali que você separou lá em cima, para filha, pensando na menos um aqui, o que vai acontecer com ela? Então, boa. Isso aí é uma boa, tá? Eu posso fazer esse desenho aqui, inclusive é fácil fazer isso, né? GeoGebra. Sim. Posso fazer esse desenho no GeoGebra? Vou até fazer isso. De forma que você vai aproximando esses pontos aqui. Isso. Entendeu? Beleza? Então você pode pegar esses pontos x1 e x2 aqui, arbitrariamente próximos, e botar uma distância delta qualquer entre eles. Sim. E eu vou ver que eu não consigo um raio epsilon para controlar as imagens. Beleza? Ele vai se distanciando. Exatamente. Então essa é a ideia de continuidade, certo? A gente está falando ao mesmo tempo da ideia de continuidade, tranquilo? Beleza? E da ideia de conjuntos topologicamente equivalentes, ou em outras palavras, conjuntos homeomorfos. Beleza? Certo? E a gente está falando também de por que a gente define essa ideia de conjuntos homeomorfos, dizendo que entre eles precisa ter uma função contínua com o inverso contínuo. Tudo isso a gente está falando aqui, são muitas ideias. Tá dando para pegar? Eu queria fazer uma provocação. Sim. Eu queria que você apagasse um pontinho só e botasse ele aberto. Qual? Aquele 1, 0 ali. Esse aqui. Tipo, só tira ele. Mas aí eu teria que vou apagar. Não, aqui aí também. apaga embaixo também. Aí bota ele aberto e embaixo tira também. E agora? E agora? Só aquele ponto, ele fez grande ali o negócio, tá? Mas imagina que foi só um pontinho mesmo que foi tirado. E agora, a pergunta é, a função φ a gente sabia que era contínua, a inversa, ela agora continua sendo descontínua ou agora ela é contínua? Acho que no inverso da circunferência ela deixa de ser, o x1 e o x2 deixam de estar próximos, né? Porque você não consegue se aproximar pela circunferência. Se você imaginar que o mundo do x1 é só a circunferência, Exatamente. para chegar ao x2 ele tem que dar uma voltão, então eles não estão próximos. Exatamente isso. Todo mundo entendeu? Então agora, se eu excluir o ponto 0 do domínio e, portanto, excluir o ponto 1, 0 do contradomínio, agora ela continua no inverso contínuo. Fez sentido isso? Certo? Porque agora esses pontos aqui não estão. Esse ponto x1 não está próximo dele, mas é dentro da circunferência. Certo? Que eu não vou ver, não é só a distância dele no R2, não é a proximidade dele no R2, é a proximidade dentro daquele conjunto. O menor caminho para ir do x1 para o x2 dentro da circunferência é esse aqui. Por isso que a gente diz que é uma geometria de caminhos, você só pode considerar aquele objeto que você está ali como teu universo, todos os seus caminhos têm que ser por ali. Então você pode chegar, ali vai encontrar dois pontos que no R2 estão tão perto quanto você quiser. Mas em relação àquele negócio agora, eles não estão mais. Agora ficou contínuo. Exato. Beleza, pessoal? Então, vejam bem. Eu estou usando a palavra proximidade porque, nesse exemplo aí, a gente está falando de preservar a proximidade. Então, a função contínua do universo, a função contínua é aquela que não rasga, certo? Mas função contínua com inverso contínuo, que é o que a gente chama de homeomorfismo, é uma função que não pode nem rasgar nem colar. Por quê?
Se ela não rasgar, porém colar, quando eu for fazer a volta vai ter que rasgar. Então, função contínua com inverso contínua é aquela que não rasga nem cola. Beleza? Certo? Então, aquele exemplo que a gente viu, voltando a incluir o ponto zero, é um exemplo que ela não rasga, porém cola. Tá? E aí, com isso, eu estou querendo dizer de preservação de proximidade. Tá? Ou seja, pontos próximos são levados em pontos próximos. Mas é pontos próximos nesse sentido que a Michelle está falando. Eu posso ir de um para outro. Certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu falo de preservar a proximidade, isso não é preservar distância. Entendeu? Beleza? Certo? Eu posso ter os pontos aqui, que quando eu passo para cá, eu multiplico a distância por 100, desde que eu consiga controlar a distância do contradomínio a partir da distância do domínio. Por isso que na definição de continuidade tem aquele negócio x1, x menos x menor do que delta implica f de x menos f de menor do que epsilon. É isso que essa definição quer dizer. Fez sentido isso, pessoal? Só que esse epsilon, ele pode ser 1 milhão de vezes maior do que o delta. O que importa é que eu consiga controlar o epsilon a partir do delta. Tranquilo? Tá fazendo sentido? Tá? Beleza? Então, a distância pode aumentar bizarramente, ou pode diminuir também. Mas o que importa é que, com a proximidade de um, eu conto com a distância de um, eu controlo a distância do outro. Tá de boa? Certo? Muito Essas legal. ideias são... Muito legal essa sua definição de não pode rasgar nem colar. Essa ideia do colar para pensar do inverso é uma ótima sacada. Né? Eu acho. Beleza? Certo? Fez sentido isso? Eu acho que essa é uma maneira muito diferente de falar em continuidade que a gente fala na graduação, né? Em geral, né? Porque a gente fala de continuidade de uma maneira muito burocrática, né? Assim, ou fala em cálculo 1, por meio de analogias que em geral são erradas, tipo aquela que eu desenho o gráfico sem tirar o lápis do papel. É complicado falar isso, tá? Porque isso pode ter... O que eu quero dizer com não tirar o lápis do papel? Tem alguma gente que vai falar disso também, tá? Beleza? Então fala essas analogias, de novo, a minha crítica a elas não é falta de rigor. A minha crítica a elas é que elas têm uma intencionalidade pedagógica simplificadora. Beleza? Elas têm a intencionalidade de poupar as pessoas das surpresas que a matemática pode provocar, que são a melhor parte, assim, para mim. Em análise, isso em cálculo 1, né? Em análise a gente vê a definição, para todo epsilon, mas não fala nada sobre o que essa definição quer dizer. Então são ideias muito sutis, assim, que a gente está falando aqui hoje, são ideias muito sutis. Quando eu falo isso, eu vou dizer agora, eu posso definir proximidade, eu posso assim, chegar à ideia de proximidade por meio da distância, por meio da ideia de distância, beleza? Que é isso que eu vou falar agora, que é a ideia de espaço métrico, tá? Mas preservar a proximidade não é preservar a distância, tranquilo? Porque preservar a distância é quando eu estou falando de congruência, por exemplo, de geometria, não importa de serem congruentes. Para serem topologicamente equivalentes, elas não precisam ser congruentes. Beleza? Tranquilo, pessoal? Fez sentido isso? Tá? Tá? Certo. Então, antes de falar isso, posso apagar esse exemplo aqui? Esse aí está desenhado no... Pode? Então, olha só. Vou dar só outro exemplo, que também tem aí no PowerPoint, que eu tenho que colar ali. Porque uma coisa que também pode ser surpreendente para a gente é que existem funções contínuas cuja inversa não é contínua. Beleza? A gente sempre vê os exemplos mais caretas possíveis. Tá? E uma coisa que eu gosto de fazer também, quando a gente for falar de continuidade,
é falar daquilo que eu chamo de exemplos não paretos, tranquilo? Mas a gente tem sempre uma visão meio estereotipada do que é continuidade, do que é diferenciabilidade, etc. Tá? Então, deixa eu ver. Esse exemplo aí, 0, 1, união 2, 3. Esse eu preciso colar. Preciso colar porque eu estou com preguiça, mas eu poderia inventar um aqui também, vocês já vão ver qual é a ideia desse exemplo, tá? Então, beleza? Isso aí está no slide 1 e 2. Não, 5. Ah, 1 e 2. Não, 2, 3. É, 2, 3. Isso. Não, tá certo. Tá certo, 2, 3. 1 e 2 lá embaixo. É, mas embaixo eu vou escrever. É como só. Beleza, pessoal? Certo? Então, como é que é essa função? É 0, 1, só esse desenho aqui. Então, olha só. Beleza, pessoal? Ó, o domínio dessa função é esse conjunto aqui que ele é, que a gente vai chamar depois de um conjunto desconexo, que está desenhado ali. Tranquilo? Certo, pessoal? Tá? E o contradomínio dela é esse intervalo 0,2 aqui. Então, ela é uma função bijetiva. E essa função aí, a f, surpreendentemente, ela é contínua. Porque, repara, a f que transforma esse conjunto desconexo nesse intervalo aqui, ela não rasga. Tranquilo? Porque ela não pode, quando eu falar não rasga, o que eu quero dizer? Ela não rasga dentro do seu domínio. Esse buraco aqui do meio não importa, porque não faz parte do domínio dela. Tranquilo? Então, essa função ela é contínua. Tranquilo? Certo? Porque os pontos que estão nesse pedaço aqui não foram rasgados, foram levados para cá, e os pontos que estão nesse pedaço aqui é a mesma coisa. Mas a volta dela é descontínua, porque a volta dela rasga. É só virar esse gráfico aí. Beleza? Isso é tipo quando a gente vai fazer o outdoor, né? Com aqueles pedaços colando um lado do outro, coladinho, juntinho. Sim. Boa. Isso aí. Beleza, pessoal? Então a volta dela vai daqui para cá. Então a volta dela vai rasgar. Tá certo? Tem como a gente definir continuidade só pela imagem? Não, porque depende do domínio, né? Só do domínio, né? Envolve a imagem e o domínio, né? É uma relação, né? Exato. Não, só pela imagem, a gente tem pelo menos uma ideia, assim. Ele não está falando do conjunto de imagem, está falando do gráfico. Beleza. Acho que sim, né? Boa pergunta. Sim, dá pra gente olhar, mas nessas figuras, vamos falar figura, para não confundir com a imagem. Mas nessas figuras só tem que estar indicado quem é o domínio e quem é o contradomínio, entendeu? Tipo assim, porque o outro exemplo que eu fui, esse exemplo aí ficou de boa. Então esse exemplo, olha só, indo daqui para cá eu não estou rasgando ninguém, mas indo daqui para cá eu estou rasgando, porque agora eu tenho um pedaço todo inteiro, todo conexo, que é transformado em dois pedaços, então eu estou rasgando. O outro exemplo que eu vou dar, que é muito familiar,
é a função 1 sobre x, que a gente lida muito com ela em cálculo 1, e alguns livros de cálculo 1 falam que essa função é descontínua. Então essa função é contínua. No Stuart é descontínuo. Stuart tá que é descontínuo. Fala que é descontínuo. Então, esses livros são acostumbrados. O Stuart, ele fala que é o limite direita e esquerda. Isso. O limite, a função é contínua se e somente se os limites laterais existem e são iguais, né? Esse teorema é verdadeiro sob certas condições, porque o ponto tem que fazer parte do domínio. Nessa função, os limites laterais existem e são iguais em todos os pontos do domínio. Isso. Mas Exatamente. Então essa função ela não pertence ao domínio. O ponto zero não pertence ao domínio. A gente vai voltar a falar sobre isso. É igual aquele negócio que a gente estava fazendo ali do ciclo. Tirou o ponto, mudou tudo. Exatamente. Então por isso que eu estava falando com o Rafael. Eu posso olhar para a figura e entender, essa pergunta é bem legal, tá? Olhar para a figura e entender quando a função é contínua ou não. Mas tem que estar claro na figura quem é o domínio, beleza? Por quê? Essa relação acochambrada, né, que fazem em cálculo 1, acochambrada no sentido disso, ter essa ideia de simplificar, tá? O problema que tem aí é o seguinte, que ela relaciona a continuidade com o limite. É claro que continuidade tem muita relação com o limite, tá? Só que eu só posso falar de continuidade de um ponto pertencente ao domínio. Então a função 1 sobre x não faz nem sentido falar de contínua ou de contínuo zero, beleza? Agora, limite, eu posso falar de limite num ponto que não pertence ao domínio, né? Que é o ponto de acumulação do domínio, que a gente vai ver hoje o que é isso, tá? Beleza? Certo? Então, essa relação entre limite e continuidade que os livros de cálculo falam, né, que ela é contínua quando o limite existe, é igual ao valor da função no ponto, né, que é isso em geral que fala, beleza? Isso só é verdade se o ponto pertence ao domínio. Tranquilo? Certo? Eu acho que a gente faz essas confusões, porque talvez por conta de uma coisa que acontece muito na música escolar, a gente tratar a função como se ela fosse a expressão na língua. Exatamente. Isso aí. Se você for mudando o domínio, pode ser várias funções diferentes. Aquela expressão mudando o domínio, você faz uma função diferente. Isso. Entenderam, pessoal? Então, quando eu falo a função, isso é perfeito, tá? O que o Danilo falou, quando eu falo a função 1 sobre x, eu estou falando errado, né? Que função 1 sobre x, isso só uma expressão algébrica não é uma função, né? Eu tenho ideia, 1 sobre x dá onde a onde? Tranquilo, certo? Mas, de qualquer maneira, seja qual for o domínio, eu não posso definir 1 sobre x com zero no domínio. Tranquilo? Então, não tem nem cabe a pergunta, essa função contínua no zero. Entendeu? Beleza? É engraçado porque quando você começa falando na escola, normalmente você começa pensando nos conjuntos, né? O domínio do domínio, né? Desenha lá o diagrama. Isso. Aí depois você estuda, é só a expressão, Exatamente. Na escola, né? Essa abordagem de função, eu acho ela muito esquizofrênica, né? Porque é exatamente isso. No começo, é dada aquela definição, que na verdade é basicamente a definição de Bourbaki, né? De dois conjuntos, né? Para todo elemento, que é uma definição calcada na ideia de conjunto, beleza? Aí depois começa a falar de função e esquece completamente isso. Aí a função vira a fórmula analítica, vira a expressão dela. Aí esquece o conjunto, dane-se. E sempre é para achar o x. Ou igualar o negócio a zero, achar a raiz. Aí confunde função com equação, né? Assim, eu cálculo 1 vejo muito aluno falando assim, é para resolver a função. Você não resolve uma função. Que é isso, que tudo é fórmula, tudo vira fórmula. E a gente estabelecer essas ideias, né? No fundo, o cara tá. Essa coisa de incógnita variável, porque ele não está a mesma coisa. Exatamente, isso. Você pode, as expressões algébricas podem ter muitos papéis diferentes, né? Assim, pode ser uma função, uma equação, pode ser uma identidade, né? Que não é nem uma função nem uma equação. Quando eu escrevo assim, A2 igual a B2 mais C2 no teorema de Pitágoras, isso é uma identidade. Então, quando eu escrevo x mais y ao quadrado é x2 mais 2ax mais 2xy mais y2, isso é uma identidade, né? Não é nem uma função nem uma equação.
E a gente trata isso na educação básica no 6º ano. Ó, faz aí. Bota sinal de igual e faz. Bota sinal de igual e faz isso. Então, de novo, o aluno que tem dúvida nisso tem toda a razão de ter essa dúvida. Porque na história da matemática, essa ideia, essa simbologia algébrica, como a gente usa hoje, ela só começou a ser aceita a partir do século, acho que 16, né, que é o trabalho do Viette, né, que é um trabalho que é marcante para isso. Né, assim. E quando essa proposta começou a ser colocada, havia resistências dentro da própria matemática. Então, essa ideia de manipular a simbologia algébrica, considerando que as letras, né, os símbolos, podem ter vários significados diferentes, essa ideia é complicada e a gente ensina tudo joga assim. É muito louco isso, né? Certo? Beleza, pessoal? Tá? Alguma pergunta mais sobre isso? Tá, então olha só. Aí, voltando. E normalmente na faculdade não se para discutir essas coisas, né? A diferença entre uma variável, um parâmetro, uma incógnita, porque dentro de cada uma dessas circunstâncias, a letra, ela tem um status diferente, ela é uma coisa diferente. Uhum. E a gente fala assim como se fosse tudo a mesma coisa, tanto faz, variável, incógnita, parâmetro, é tudo igual, né? Exatamente, isso aí. E quer que o aluno entenda, e é isso. Se o aluno não entender, o aluno que é fraco. Né? Olha só. Falando para vocês que significado semelhantes. Variável, incógnita e parâmetro, ele tem significado de cada um é bem semelhante. Tudo é X, mas, não, nem sempre parâmetro normalmente. Parâmetro T. Parâmetro pode ser T ou alfa. Mas assim, você tem que. Diferencia mais pelo uso dele de onde ele está com que significado. Mas quando você está resolvendo um problema que você tem que achar um X, e o X ele não é uma variável, ele está definido, está determinado, você não sabe qual é o valor dele, mas se o problema já está totalmente determinado ali, todos os parâmetros, valores necessários, é uma incógnita. Isso é muito diferente de você ter uma função. Quando você vai numa função, e a gente trabalha primeiro com incógnita sempre, começa a álgebra pela incógnita em geral, isso é uma crítica que vários autores fazem, né? Porque daí depois você não entende porque o aluno tem dificuldade de pensar em função em que X é um negócio que não é mais para você para ser determinado. A gente pode, desde o início da álgebra, já introduzir essa ideia de variável, de você tem um padrão, uma regularidade, e o X ali está fazendo a relação de duas coisas. Então é uma variável, você pode variar o X e ver o que acontece com o que você está ali trabalhando. Parece muito sequências, né? Fica bem legal no sucesso. Sequências é uma maneira legal de fazer. Verdade. A gente tem que aprender a estabelecer uma relação entre duas coisas. Então, beleza? Tá. Então, olha só. Aí, voltando a isso aqui. No começo da aula, eu falei que uma maneira de pensar em topologia é pensar que o elemento básico que caracteriza uma topologia é a noção de proximidade. Assim como o elemento básico que caracteriza a álgebra é a noção de operação. Só que a diferença é que operação é algo rigorosamente definido, proximidade não. Tá? Então é isso que eu quero continuar falando agora um pouco, beleza? Então, de forma análoga a quando eu falo que definir uma estrutura algébrica é munir um conjunto de operações, definir uma estrutura topológica é munir um conjunto de algo que nos permita falar em proximidade. Agora o que eu quero falar para vocês um pouco é o que é esse algo. Tá certo? Mas até agora fez sentido isso? Certo? Então, uma possibilidade para esse algo é uma noção de distância. Se eu tenho uma noção de distância, eu consigo falar de proximidade. Tá certo? Tranquilo?
sem perder de vista que preservar a proximidade não é preservar a distância. Mas se eu tenho uma distância, eu consigo controlar a proximidade. Beleza? Fez sentido isso? Tranquilo? Para entender isso, a gente pode pensar de novo na definição de continuidade. Tá? Quando eu escrevo assim, provisoriamente, eu escrevo x menos x0 menor do que delta. Implica f de x menos f de x0 menor do que x. Certo? O que eu quero dizer? Que a distância entre x e x0 menor do que delta implica a distância entre f de x e f de 0 menor do que s. O que está em jogo aqui é a distância. O módulo não importa, né? O módulo é só uma forma de falar de distância. Mas a distância ela só está aí como uma forma de dizer que eu levo pontos próximos naquele sentido que a gente estava falando antes. Então a função contínua é a função que faz isso. Ela não precisa preservar a distância. Tranquilo, pessoal? Ela pode esticar a beça. Uma função contínua pode ter um gráfico super inclinado. Quer dizer que ela estica muito. Tá de boa, pessoal? Certo? Então, uma possibilidade que me permite falar de proximidade é falando de distância. Tranquilo? Certo? Então, só que, até aqui fez sentido? Antes de eu continuar com o só que, certo? Então, tá de boa isso? Tá? Só que eu posso falar de proximidade sem falar de distância. Mas aí isso é uma ideia mais abstrata que a gente vai voltar a falar no final da aula que vem, provavelmente. Vamos guardar isso entre parênteses por enquanto para voltar a falar sobre isso. Isso é uma ideia mais louca. Tá? Certo? Então a ideia que eu quero falar aqui por enquanto é a seguinte: se eu tenho distância, eu consigo falar de proximidade. Tá de boa isso? Aí tem esse só que é possível falar de proximidade sem ter distância. Tá? Mas para entender isso, a gente precisa de uns outros elementos aqui. Tá? Então o que eu estou dizendo aqui? Uma estrutura topológica é um conjunto munido de algo que me permita falar de proximidade. Uma possibilidade para esse algo é uma noção de distância. Tá legal? A gente vai ver que existe, depois a gente vai ver que existe uma possibilidade mais abstrata, mais genérica que isso. Tá? Tranquilo? Tá? Então vamos definir distância. Eu já escrevi isso, acho, em alguma aula anterior. Mas é a definição que também aí está no PowerPoint, que é a definição de espaço métrico. O que é um espaço métrico? É um conjunto, eu estou escrevendo aqui resumidamente, porque o PowerPoint está detalhado, é um conjunto munido de uma noção de distância. Beleza? Tranquilo? Então a gente vai ver que todo espaço métrico é um espaço topológico. Mas é possível ter espaços topológicos que não são espaços métricos. Eu chego na proximidade por outro caminho sem ser a distância, tá? Mas deixa isso para depois. Vamos pensar em espaço métrico por enquanto. Estou com frio? Assim, pode aumentar. Eu estaria com frio se eu não estivesse falando. Então olha só, pessoal. Então esse aqui é um conjunto qualquer, tá? Então vou definir o que é um espaço métrico, tranquilo? Esse D aqui é o que a gente chama de uma métrica. Uma métrica é uma distância, tá? Então o que é uma métrica? É uma função que vai do produto cartesiano do espaço por ele mesmo em R, tá tranquilo? Tá? E como é que eu vou definir uma métrica? Eu vou definir, repara que aqui eu estou falando de um passo de abstração, tá? O que eu quero dizer com isso? Que eu tenho, assim, a nossa noção mais, sei lá, familiar de distância, o que é? A distância euclidiana, a métrica euclidiana, tá? Que é dada pelo teorema de Pitágoras, beleza, pessoal? Raiz quadrada, distância em 2 pontos. Tranquilo? Tá de boa? Então aqui eu vou passar
de uma noção de distância absoluta, né, que é a distância, para uma noção de distância qualquer. Então, em vez de falar de a distância, eu vou falar de uma distância. Beleza? Da mesma forma que quando eu estou falando de estruturas algébricas, eu faço um passo de abstração que é, em vez de falar a adição e a multiplicação, eu vou falar de uma adição e uma multiplicação. Tranquilo? Certo? Tá de boa, pessoal? Só que sempre que eu faço essas passagens de abstração, o que eu tento ver é quais são as propriedades mínimas que definem aquilo que eu estou querendo definir. Então, no caso da álgebra, a gente pensa assim, quais são as propriedades mínimas que eu vou exigir para que algo possa ser chamado de adição. Beleza? Então, por exemplo, um anel. Eu vou ter aquelas propriedades lá. Ela tem que ter um inverso, um neutro, ser associativo ou comutativa. Então, eu não tenho só uma única adição. Qualquer operação que tenha essas características, eu vou chamar de adição, no contexto do anel, beleza? Certo? Então, o exercício aqui é análogo a esse. Eu vou pensar quais são as propriedades mínimas que eu vou exigir de algo para que esse algo possa ser chamado de distância. Beleza? Assim. Então, quais são essas propriedades? Primeiro, eu não quero ter distâncias negativas. Tá? Então, a distância tem que ser maior ou igual a zero para todo x, y pertencente a E. Tá de boa? Certo? Segundo, a distância tem que ser só pode ser igual a zero quando acontece o quê? X é igual a y. Terceiro, a distância tem que ser simétrica. Que é isso aqui, tem que ser uma função simétrica, tá? Certo? Eu não quero chamar de distância algo que quando eu vou de x para y, dá uma coisa diferente quando eu vou de y para x. Tá? E finalmente, a quarta propriedade que eu vou exigir de uma coisa para que ela mereça ser chamada de distância é o quê? Que é super importante. Que a gente já falou sobre isso muito mal. Desigualdade triangular. Tranquilo? Então, para que eu tenha uma distância, eu vou exigir isso aqui também. Beleza, pessoal? Certo? A desigualdade triangular, e ela vai ser muito importante, né? Assim como a gente falou de sequência, né, em várias demonstrações, porque ela quer isso, né? Para algo ser uma distância, esse algo tem que ter as seguintes características. Se eu conheço a distância entre dois pontos e um terceiro, então eu conheço a distância entre esses dois. Tranquilo? Tá? E basicamente é isso que eu estou falando. Se a distância entre x e y, ela tem que ser no máximo a soma da distância, por isso que é desigualdade triangular. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então essa é a ideia de distância. Tranquilo? Tá? Agora eu posso apagar o lado de cá. Isso aí tem no PowerPoint também, tá? Agora, a gente tem uma parte agora de topologia, que é assim, são várias definições, tá? E é isso que a gente vai falar agora. Beleza? Certo? A primeira definição, mais básica de todas, que a partir da ideia de distância, é uma definição que depende direto da ideia de distância e que a gente vai usar para definir todos os outros conceitos topológicos. Tá legal? Certo? Então essa é a ideia de bola. Certo? E aí a gente vai ver o seguinte: para falar de proximidade, que era o que estava escrito aqui, na verdade,
que a gente vai querer falar, é isso que a Michelle falou, de conectividade, caminho, de um lado. O que é importante para isso é a gente ter a ideia de vizinhança. Então, o que é a vizinhança de um ponto? A gente pensar assim, quem são os pontos próximos daquele, para algum raio X, digamos. Então, para falar disso, eu preciso da ideia, eu falo isso por meio da ideia de bola, certo? Então, o que eu vou chamar de bola é isso aqui. Eu estou escrevendo aqui rascunhão, tá? Tranquilo, pessoal? Isso que eu vou chamar de bola de raio, bola de centro x0 e raio R. Tá de boa? Tá tranquilo? Tá? Então, e agora, quando a gente falar os outros conceitos, eu vou fazer os desenhos no R2, tá? Porque eu acho que os desenhos no R2 são mais fáceis de fazer do que os desenhos em R, tranquilo? Nessa parte de topologia, eu acho que ajuda mais a entender que os desenhos em R, tá? Aquele nosso material aqui da UF, que eu até compartilhei com o pessoal, o capítulo de topologia, a gente chama de com desenhos. E é todo desenhado em R2, exatamente como o Vitor falou, porque senão não dá para ver nada, né, na reta unidimensional, caraca, não dá para ver. E R2. Mas se a gente vai olhar os livros de análise mais clássicos, eles não sentem essa necessidade, Vitor. Por que os livros de análise clássicos aí não sentem essa necessidade? Não é que a gente... Os livros de análise clássicos aí, tradicionais, não sentem essa necessidade. Porque, enfim, eu tenho uma opinião sobre isso. Porque eles não querem realmente que as pessoas aprendam as coisas. O objetivo não é deixar mais fácil, né? Eles não querem, assim... Deixa sagrado, né? Eles querem preservar a matemática como uma coisa para gênios, né? Assim, gênios são as pessoas parecidas com eles. Então... Eu acho que é isso. Esses livros de análise convencionais, que eu não vou citar o autor, mas todo mundo sabe, eles querem de propósito esconder o jogo, certo? Então acho que é por isso que eles não fazem isso, né? Certo? Mas enfim, aqui nesse caso da topologia, eu acho realmente mais visual, né? Assim, a gente entendeu os desenhos no R2, tá? E pensando que, na verdade, tudo que eu vou falar de agora em diante, né, o nosso objetivo é estudar a topologia da reta, beleza? Certo? Porém, todas as ideias que a gente vai falar daqui para diante dependem basicamente desse conceito de distância, tranquilo? Certo? Então essas ideias valem em qualquer espaço métrico. Essas ideias, esses conceitos básicos da topologia, são conceitos que são definidos exatamente da mesma forma em qualquer espaço métrico, porque as definições só dependem da ideia de distância. Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Tá? Alguma dúvida? Certo? Tranquilo? Então a gente pode pensar neles no Rn, porque o Rn também é um espaço métrico, tá? Munido da nossa métrica euclidiana usual, por exemplo. Eu posso pensar até em outras métricas no Rn, mas munido da nossa métrica euclidiana usual, que é a raiz quadrada da somatória das coordenadas ao quadrado. Beleza, pessoal? Tá? Tranquilo? Certo? Bom, então, essa noção de bola, se eu tiver em R, o que é uma bola de centro x0 e raio R? É o intervalo aberto, beleza? Tranquilo? Certo? Se eu tiver em R2, o que é uma bola?
é um círculo. Beleza? Tranquilo? De centro, é um círculo pontilhado aqui, tá? De centro x0 e raio R. Tá de boa, pessoal? Isso? Certo? Se eu tiver em R3, o que é uma bola? Aí sim é uma esfera. Tá legal? Isso pensando sempre na métrica euclidiana. Pensando na métrica euclidiana, que se eu tenho outras métricas, métrica da soma, métrica do sup, que a bola pode ser um quadrado, né? Você deve ter ouvido falar isso, não? Tem a métrica do sup, que aí a bola é um quadrado com lados paralelos ao eixo. Tem a métrica da soma, que aí a bola é um quadrado assim. Mas enfim, são outros exemplos de métrica. Mas na métrica euclidiana é isso aqui. Tá de boa isso? Certo, pessoal? Tá? Mas isso, é importante lembrar isso, que a bola pode ser um quadrado. Tá? Então a definição de bola é isso aqui. Então o termo bola não é bola no sentido da figura geométrica. É bola, o que é bola? É o conjunto dos pontos cuja distância a um ponto dado é menor do que determinado raio. Tá legal? Então, dependendo da métrica, a figura dessa bola pode não ser aquilo que a gente pensa como uma coisa redonda. Tá legal, pessoal? Mas, não, se você tiver, por exemplo, qualquer carrinho, brinquedo, sei lá, o negócio só anda para o lado, para cima, para baixo, direita e esquerda. Aí, se você for pegar todos os locais que você pode acessar, andando exatamente, sei lá, 10 metros, isso não vai dar uma bola. Aí essa outra métrica aí, né? Qual delas é? O Vitor, essa da soma, né? Porque daí somando aqui e aqui. Isso. Da soma, a métrica da soma é isso aqui. É como pegar aquela reta x mais y igual a 10, né? E aí fazia, né? Faz no plano euclidiano a reta x mais y igual a 10, né? Se você só pode andar 10, aí isso é a fronteira até onde você consegue chegar, né? No mundo dos cálculos. Mas, exatamente, se botar isso aqui, ó. X a y a métrica da soma é isso aqui. Exatamente. Quando você se deslocou no X e quando você se deslocou para... Ou seja, quando se deslocou para a direita e esquerda e quando deslocou para cima e para baixo. Isso aqui é uma métrica também. Aí a bola nessa métrica é uma coisa assim. Beleza? Não é difícil ver isso não, tá? Tranquilo, pessoal? Certo? Mas isso aqui também é uma métrica. Tá legal? Certo? Tem a métrica do supra, a métrica do máximo. Você pega a maior coordenada. Isso também é uma métrica e a bola vai ser um quadrado assim. Tranquilo? Beleza? A gente não vai entrar muito nessa questão. Tá? Beleza, pessoal? Mas pensando nisso aqui, tá de boa isso aqui? Então, como eu falei, a gente vai ver o desenho com R2, certo? Tá? E pensando que tudo que a gente vai falar aqui, com o objetivo de falar de topologia da reta, né? Mas a gente, por um lado, vai ter esse objetivo, mas por outro lado, a gente vai lembrar também que tudo que a gente vai falar aqui só depende da noção de distância. Tá legal? Beleza? E as coisas que dependem da noção de distância podem ser formuladas também por meio de bolas. Tá? Então, só para dar um exemplo disso que tem aí no PowerPoint, é a definição de convergência de sequência. Tranquilo? Tá? Então eu defino convergência, a gente definiu convergência de sequência de números reais, né, porque a gente falou de sequência de números reais, sequências na reta, falando assim, ó, para todo epsilon maior do que 0, existe n0 pertencente a n, beleza, pessoal? Certo? Tal que a distância de xn até a é menor do que epsilon para todo n maior ou igual que n0, beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, isso aí a gente falou da noção de da definição de convergência em R, mas a gente pode falar da definição
de convergência em espaços métricos, ou seja, em vez de falar da definição só em R, a gente pode falar de convergência num espaço métrico qualquer. E a definição é exatamente essa aqui. Só o que vai mudar? Em vez de ter isso aqui, eu posso ter distância. Beleza, pessoal? Então eu vou escrever assim. Tá de boa isso? Tá? Então aquele módulo ali não importa. O que importa é aquele módulo só está ali porque é a forma que nós definimos de distância na reta. Tá de boa? Então o que importa para a definição de convergência é a distância. O que importa, na verdade, é a proximidade. A distância é uma maneira disfarçada de falar de proximidade. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Então isso aqui não precisa, essa definição aqui não precisa mais ser na reta. Essa definição pode ser em RN, por exemplo. Pode ser em qualquer espaço métrico, tá? Beleza? E aí eu posso reescrever isso em termos de bola também. Como é que fica isso? Tá de boa isso? Tá? Certo? Então dizer, por que eu estou escrevendo isso? Eu estou dizendo, estou falando que quando a gente diz que a distância de xn é menor do que epsilon, isso é a mesma coisa que dizer que xn pertence à bola de centro A e raio epsilon. O centro que fica fora e a distância que fica dentro ou o contrário? Só para saber o que é diferente. Não é assim. Certo, beleza? Mas entenderam o que eu falei, né? Sim. Então dizer que a distância de xn é menor do que epsilon é a mesma coisa que dizer que xn pertence à bola de centro A e raio epsilon. Tá certo? Tranquilo? Então a gente vai falar tudo em termos de bola daqui pra frente. É só para deixar isso marcado. Alguma dúvida sobre isso? Uma dúvida sobre a questão do menor. Quando eu penso intuitivamente sobre uma bola, um disco, uma coisa assim, eu pensava na borda também, né, fazer parte. Mas ele tira, mas tem motivo para tirar ou poderia colocar também menor igual e daí problema? Aí a bola fechada. O que a gente chama de bola fechada. A bola, por padrão, assim, na verdade até poderia botar, mas a bola, por padrão, é com menor, porque a bola é um conjunto aberto. Entendeu? Quando a gente fala bola só, assim, isso é uma, vamos dizer, uma padronização de terminologia, tá? Quando a gente fala bola só, é a bola aberta. Se a gente pode falar de bola fechada, mas aí a gente vai usar o adjetivo para bola fechada, entendeu? É porque a gente quer falar, na verdade até daria certo, mas ficaria menos intuitivo, digamos assim. É porque a gente quer relacionar bola com conjunto aberto, é o que eu vou falar agora. É que também a topologia, né, depois quando de fato se trabalha, quando se gera a topologia, ela a partir, por exemplo, se você passar de espaços métricos para a topologia, porque com espaços métricos você tem casos particulares, é um espaço topológico, mas você não precisa ter uma métrica para ter uma topologia. O que é o elemento mínimo da topologia? São os abertos, os conjuntos chamados abertos, que satisfazem, que são o que eles têm que satisfazer para ser um aberto, essa classe de conjuntos, é um negócio que a gente já viu aqui, né? Que é aquela questão você tem uma álgebra de abertos, né? União de abertos é aberto, interseção finita de abertos é aberto, união arbitrária é aberto, e aí se satisfizer isso você tem uma álgebra. E se você tentar isso com os fechados, com a bola fechada, mais complicado. Não funciona. A bola fechada não é verdade que se você pegar a união arbitrária de bolas fechadas te dá uma bola fechada, te dá um fechado, entendeu?
Então, você pode ir sempre se aproximando e nunca chegar no zero. E o zero vai estar lá, vai estar aberto no zero. Entendeu? Então, por isso a gente acaba trabalhando, né? Isso. A bola aberta. Entendi. Beleza? Mas olha só. A Michelle deu já um spoiler. Ah, desculpa. Não, de jeito nenhum. Assim, que é isso que eu estava falando agora há pouco, no começo da aula, é o seguinte: a gente quer falar de proximidade, então a gente tem que unir um conjunto de algo que nos permita falar de proximidade. Beleza? Tranquilo? Então, aí eu falei o seguinte: vamos definir distância. Se eu tenho distância, eu posso falar de proximidade. Mas na verdade, que a gente vai ver ao longo da aula é o seguinte: tudo que nós precisamos saber para falar de proximidade são os conjuntos abertos. Então, o elemento básico de topologia, assim como as operações, são o elemento básico da álgebra, o elemento básico de topologia são os conjuntos abertos. Beleza? Tranquilo? Aí, quem quer um espaço topológico no sentido mais genérico, mais abstrato? É um conjunto munido de uma família de subconjuntos. Essa família de subconjuntos são é uma maneira de dizer quem são os conjuntos abertos daquele conjunto. E ela tem que satisfazer uma série de propriedades que a Michelle falou, que é a união, a interseção, beleza? Tranquilo? Mas enfim, isso é uma coisa bem mais abstrata. Certo? Mas vamos lá. Então, ao longo da aula de hoje, da próxima, a gente falou sobre isso. Eu não queria dar spoiler, né? Como ele perguntou sobre se tipo, podia ser fechado, tudo pensei, vamos, mas não, mas não tem problema, não tem problema dar spoiler, não, entendeu? Depois assim. Vai bom porque a pergunta dele já leva pra quando tem uma pergunta que levanta, é bom, assim. Mas, não, assim, minha única preocupação é assim, ao falar isso, vocês acharem uma coisa muito difícil, entendeu? Mas, assim, enfim, mesmo que vocês não tenham entendido totalmente isso agora, depois a gente vai voltar a falar sobre isso, beleza? Eu acho que a matemática, no fundo, é tipo um bando de cara brincando de Lego, né? Só que aí um decide assim, não, a minha peça de Lego é tal coisa, né? São as operações, os números. O outro chega e diz assim, não, eu quero brincar de Lego com conjunto. Chato que daí ele joga para a educação básica, cria aquele negócio chamado matemática moderna, que é uma coisa de... estraga a vida de metade da população do planeta. Isso aí. Porque ele queria outro Lego. Mas vai ser outra coisa. Matemática não sabe. Um bando de homem brincando de Lego. É um bando de homem branco, hétero, cis. Exato, brincando de Lego. Se a matemática fosse feita por pessoas trans, por exemplo, seria outra matemática. Possivelmente mais legal. Mas enfim. Beleza? Mas vamos lá. Então agora, a partir dessa ideia, a ideia mais básica que a gente tem em espaços métricos, depois da própria ideia de distância, é a ideia de bola. Certo? E aí, essa é a ideia mais básica. Agora a gente vai ver outros conceitos também muito básicos que dependem da ideia que a gente vai definir a partir da ideia de bola. Tá legal? Tranquilo? Então, os próximos mais básicos são as definições de ponto interior, que eu vou escrever o que é isso, e ponto aderente. Beleza, pessoal? Certo? A partir de ponto interior, a gente vai definir o que é o interior de um conjunto. Tranquilo? Tá? E a partir da ideia de ponto aderente, a gente vai definir o que é o fecho de um conjunto. Tá legal? Tranquilo? E isso aqui tem a ver, eu vou dizer como, com a ideia de conjunto aberto. E isso aqui tem a ver com a ideia de conjunto fechado. Tá legal? Tá de boa isso? Tá? Só pra... Então, isso aqui é um spoiler que eu tô dando, tá? Eu acho que... Eu tô falando que não tem problema dar isso, porque na verdade tem tipos de spoilers diferentes, tranquilo? Esse aqui é um spoiler
Porque eu acho que quando a gente está na aula, é bom a gente falar onde a gente quer chegar, entendeu? Certo? Então o spoiler é bom, beleza? Tranquilo? Às vezes o professor começa a falar a definição, mas para onde ele quer ir com isso? Tranquilo? Então, em aula, o spoiler é uma coisa boa, por isso que eu falei, não tem problema dar spoiler, tá? Minha única preocupação é quando fica muita informação, tá? Beleza, pessoal? Então é isso aqui que eu vou falar sobre isso agora, tá? Vou escrever só essas definições básicas antes da gente ir para o intervalo, certo? Então vocês vão ver que tudo tem a ver com bola, certo? Tranquilo? Então, de novo, aí no PowerPoint está tudo escrito bonitinho, então eu vou escrever tudo zoneado. O nosso ambiente vai ser um espaço métrico tranquilo? Certo? E a gente vai ter um subconjunto de E. Sim, só para ficar igual. A gente vai ter um subconjunto de E. Tranquilo? Beleza? Essas definições, como eu falei também agora há pouco, eu vou enunciá-las da sua forma mais abstrata para um espaço métrico, mas por razões psicológicas vocês podem riscar espaço métrico aqui e escrever R, escrever reais, tá? Porque tudo funciona, essas definições funcionam exatamente da mesma maneira. Tranquilo? Eu só estou botando espaço métrico, é mais fácil de pensar. Que é mais assim, que é a mesma coisa, tá? Então, o que é um ponto x0 interior a x? Deixa eu ver se é x0. Só para eu ficar bem mais letra. Quando é que eu vou dizer, e esse ponto A é um ponto pertencente a E, tá? Quando é que eu vou dizer que um ponto A é interior a X, tá? A ideia de ser interior, ele está dentro mesmo, tranquilo? É no interior, pode pensar até como se fosse um mapa, é que não está no litoral nem na fronteira, digamos assim. E é exatamente essa ideia de interior, que não está na fronteira, porque daqui a pouco a gente vai definir fronteira também, do conjunto, beleza, pessoal? Então, como é que a gente define essa ideia? A partir da ideia de bola. A gente vai dizer que um ponto é interior se existe um raio R maior do que 0, tal que beleza? Tranquilo? Tá? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, então veja bem, como é que eu estou definindo? Se existe uma bola com centro naquele ponto que está inteiramente contida no conjunto, tranquilo? Certo? Pensando isso em termos de proximidade, o que isso quer dizer? Que não só o ponto A pertence ao conjunto, como também aqueles que estão em volta, né? Aqueles que estão próximos já também pertencem ao conjunto. Tranquilo? Eu consigo uma bolinha, pode ser um raio minúsculo, mas eu consigo uma vizinhança dele, ou seja, uma bolinha de raio R, tal que todo mundo está dando aquela bolinha continua dentro do conjunto. Beleza, pessoal? Certo? Já vou fazer o desenho. E aí, aproveitando, em geral eu uso essa notação. Isso aqui eu chamo de interior do conjunto X. Então, o que eu chamo de interior do conjunto X é o conjunto de todos os pontos que são interiores a X. Tá tranquilo? Beleza? Tá? E aí, analogamente, eu vou dizer que A é... analogamente não é bem analogamente, são os conceitos básicos. Eu vou dizer que A é aderente a X, eu vou dizer o seguinte, que é assim,
um ponto aderente a um conjunto, ele pode não pertencer ao conjunto, mas ele está colado no conjunto. A gente já falei um pouco disso quando a gente falou de supremo. Eu falei que o supremo e o são pontos aderentes ao conjunto, beleza? Tá? Então, ele está colado no conjunto. Quer dizer o seguinte, que o ponto A em si pode não pertencer ao conjunto, tranquilo? Mas quando eu estou parado no ponto A, eu posso fazer um movimento ínfimo que eu já entro no conjunto. É isso que quer dizer. Como é que eu defino isso em termos de bola? É assim, ó. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, o ponto A pode não pertencer ao conjunto. Tranquilo? Mas qualquer bola de centro A intersecta o conjunto. Beleza? Em outras palavras, o que serve com proximidade? Quer dizer que o ponto é aderente, ou seja, o ponto está colado no conjunto, quando existem pontos pertencentes àquele conjunto arbitrariamente próximos daquele ponto. Tá de boa? Certo? Então o ponto A pode não pertencer ao conjunto, mas existem elementos do conjunto tão próximos de A quanto eu queira. Qualquer bolinha de centro A vai interceptar o conjunto. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, analogamente, o conjunto de todos os pontos esse conjunto é chamado de fecho de X. Tá legal? Beleza? É o conjunto de todos os pontos aderentes. Tá tranquilo? Alguma dúvida sobre isso? E aí a gente vai ver daqui a pouco o que tem a ver com conjunto aberto e conjunto fechado. Tá legal? A gente vai ver a ideia de ponto interior tem a ver com conjunto aberto e a ideia de ponto aderente tem a ver com conjunto fechado. Tranquilo? Antes de ir para o intervalo, só fazer um desenho para a gente entender melhor isso aí. Posso apagar isso aqui? Então, olha só, como eu falei, vou fazer um desenho no R2. Tá? Vou desenhar um conjunto assim. Porque também a gente vai ver que essas ideias de fecho interior tem tudo a ver com a ideia de fronteira também. Tá? Que eu também vou definir daqui a pouco. Posso até definir já, mas enfim. Beleza, pessoal? Certo? Então esse conjunto eu estou considerando ele assim, ó. Ele é um conjunto, né, que aqui essa parte aqui pertence a ele, só que o contorno dele, a fronteira, eu estou incluindo um pedaço e excluindo o outro. Tranquilo? Todo mundo deu para entender o que eu quero dizer com esse desenho? Sim. Tá? Certo? Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, esse ponto aqui, chamar de x1, tranquilo? Ele pertence ao conjunto, obviamente, tranquilo? Além disso, ele é interior ao conjunto, tá de boa? Certo? Beleza? E além de ser interior, ele também é aderente, porque ele satisfaz aquelas duas propriedades ali. Ele tem uma bolinha que está dentro do conjunto e qualquer bola de centro dele intercepta o conjunto, beleza? Tá? Agora, se eu pegar um ponto aqui, ó, esse ponto x2, aqui assim, o que vai acontecer? No caso desse desenho, ele pertence ao conjunto, concorda? Mas esse ponto é interior ao conjunto? Não. Porque eu não consigo, embora ele pertença ao conjunto, eu não consigo uma bolinha em volta dele que fique inteiramente dentro do conjunto. Então ele não é interior e ele é aderente? Sim. Tá, e agora se eu pegar um ponto x3 aqui, o que vai acontecer? Esse ponto x3, quando eu estou excluindo esse pedaço, ele não pertence ao conjunto, tá certo? Tá? Ele também
pelo mesmo motivo do outro. Ele não é interior, beleza? Mas ele pertence ao fecho. Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Tá? Então, tá de boa esse desenho aqui? Tá? Então, repara só, o que a gente pode observar com isso? Se eu pego um conjunto qualquer, esse X aí é um conjunto qualquer, tá? Repara que nesse desenho aqui, a gente vai ver na volta do intervalo que esse conjunto não é nem aberto nem fechado, tá? Que a gente vai ver que a definição de aberto e fechado, um conjunto, tipo assim, fechado não é aquele que não é aberto, tá? Um conjunto pode ser aberto, fechado, pode ser nem aberto nem fechado e pode ser aberto e fechado ao mesmo tempo, tá? Mas esse aí, enfim, isso é para depois. Esse aqui é um conjunto qualquer, tranquilo? Tá? Olhando para esse desenho, vocês conseguem visualizar quem é o interior dele? O interior é o conjunto de todos os pontos interiores. Quem é o interior dele? O que seria nesse desenho aí? Mas explica aí de alguma forma. Quem são os pontos interiores a ele? Quem são os pontos que não são interiores a ele? Quem está no contorno não é interior, quem está na fronteira, beleza? Certo? Então eu posso pensar assim, vou até escrever, não vou escrever isso agora não, depois eu escrevo. Eu posso pensar assim, tá? Que o interior do conjunto é o conjunto menos a sua fronteira. Tá de boa? Certo? Vou escrever, ó. O interior do conjunto é o conjunto menos esse símbolo aqui, parece derivada parcial, usado para fronteira também, tá? Só que eu estou escrevendo isso aqui entre aspas que a gente não definiu fronteira ainda. Mas pensando intuitivamente, dá para perceber isso? E o fecho do conjunto é o quê? É o conjunto... Não, menos interior não. O interior está dentro do fecho, necessariamente. É o conjunto o quê? Mais a fronteira. É o conjunto união à sua fronteira, beleza? Certo? Então, um ponto, olhando para isso, eu posso concluir o seguinte: um ponto, para ser interior, ele tem que pertencer ao conjunto, tá? Isso. Então, ser interior é mais do que pertencer ao conjunto, porque esse aqui, por exemplo, ele pertence ao conjunto, mas não é interior. Então é tipo, pertencer está dentro mesmo, digamos assim, beleza? Então, todo conjunto contém o seu interior, certo? Ou seja, todo ponto interior pertence ao conjunto, tá de boa? Certo? Desculpa. Foi mal. Beleza? Mas isso aqui, tá certo? Aqui é interior mesmo. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que todo ponto interior pertence ao conjunto. Se ele pertence ao interior, pertence ao conjunto. Só que pode acontecer, daqui para cá não está contido, tá? Que pode acontecer de um ponto pertencer ao conjunto, mas não ser interior. Certo? Exatamente. Está na fronteira. E o fecho sempre contém o conjunto. Porque todo ponto pertencente ao conjunto é aderente. Só que eu posso ter um ponto que é aderente e não pertence ao conjunto, que é esse aqui, X3. Beleza? Tá? Então, todo ponto interior, quer dizer, todo ponto interior pertence ao conjunto. Mas nem todo ponto pertencente ao conjunto é interior. Beleza? Todo ponto pertencente ao conjunto é aderente, mas nem todo ponto aderente pertence ao conjunto. Então essa relação de inclusão, isso vale para qualquer conjunto em um espaço métrico. Tá de boa? Certo? Beleza? Lendo a definição aí de interior, eu fiquei com a impressão que você podia ter um ponto que é interior ao conjunto, mas não faz parte do conjunto. Lendo só a definição. Não, pois é, mas na definição, o que na definição impede?
Porque a bola inteira tem que estar contida em X. O ponto em questão é o centro. Tá, beleza. Beleza, pessoal? O ponto em questão é o centro da bola. Se a bola inteira está no conjunto, o ponto está. Ficou claro isso? Certo? Tá de boa? Então valeu. Então intervalo de 10 minutos. Parou? Ah, esqueci de parar, porque eu fiz